Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos continuar com os nossos devocionais na carta de Paulo aos Colossenses, olhando agora para ainda no capítulo 1, versículo de número 24 até o versículo de número 29. Colossenses capítulo 1, 24 ao 29, diz assim a palavra do Senhor: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo tinha apenas um projeto em vista e pelo qual ele trabalhava incessantemente. E o projeto do apóstolo Paulo era o comissionamento de Deus para ele, que ele deveria, portanto, anunciar o evangelho, que aqui é colocado como os mistérios de Deus. Mas você percebe que no versículo 24, quando o apóstolo Paulo começa a argumentar com os irmãos, ele diz: eu me regozijo nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Os irmãos vão se lembrar de Marcos capítulo 8, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Logo após fazer isso, Jesus começa a dizer então aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse entregue pela mão dos principais do povo de Israel e fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Quando ele faz isso, Pedro se levanta e repreende Jesus e fala: de maneira nenhuma nós podemos aceitar que o Senhor venha a morrer. Mas Pedro não tinha entendido que Cristo Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e, para tanto, como estava profetizado, principalmente em Isaías capítulo 53, o Cordeiro precisava morrer, ele precisava ser crucificado para pagar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar. Ele nos substituiu, pagando a nossa culpa, que nós não teríamos condições de pagar porque nós somos pecadores. E é interessante que isso aponta para os sofrimentos de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz: olha, eu que sou também um comissionado, um discípulo de Jesus, assim como Jesus também faz em Marcos capítulo 8, os discípulos, os seguidores, de certa maneira também participarão dos sofrimentos de Cristo. Jesus diz no versículo 34 de Marcos que quem quer seguir após ele tem que tomar a cruz, tem que negar a si mesmo e seguir. E aqui Paulo diz: olha, eu preencho o que falta das aflições de Cristo, ou seja, eu também estou sofrendo pela causa do Evangelho. Mas ele diz: eu me regozijo em estar sofrendo pela causa do Evangelho, sabendo que isso chegou até vocês, essa grande palavra, esse grande mistério de Deus chegou até vocês, e isso tem proporcionado a vocês uma mudança completa de vida. Vocês foram transformados pela palavra do Evangelho, e isso chegou até vocês com muito sofrimento. Eu sofri para que a mensagem chegasse até vocês. Ora, o apóstolo Paulo aqui nos dá um padrão para toda a liderança cristã. Nós precisamos sempre entender que o objetivo principal do nosso trabalho, do nosso desenvolver na caminhada cristã, é apresentar o Evangelho de Deus às pessoas. Nós não estamos no Evangelho para enriquecer, nós não estamos no Evangelho para tirarmos proveitos pessoais da igreja ou das coisas que estão à nossa volta. Pelo contrário, nós iremos sofrer, nós iremos participar das aflições,
assim como Cristo passou. Todos nós que servimos ao Senhor iremos participar disso. Contudo, nós continuamos anunciando o Evangelho. Por quê? Porque é a esperança, a verdadeira esperança, coisa que este mundo não tem, coisa que este mundo não pode dar, mas o Evangelho pode dar. Que as palavras do apóstolo Paulo, nesse trecho, sirvam para nós como motivação, como alento, porque vamos passar, e estamos passando às vezes, por muitas tribulações, muitos sofrimentos. Contudo, o mais importante é que nós continuemos a pregar e a proclamar o Evangelho de Deus, que é a esperança que pode transformar todas as pessoas. Faça isso no seu trabalho, faça isso na sua família, faça isso aonde você estiver, na sua faculdade. Não pare de anunciar Cristo Jesus, mesmo no meio das dificuldades. Faça como o apóstolo Paulo. Deus abençoe você, toda a sua família. Vamos orar. Senhor, que todos nós possamos continuar fazendo a Tua vontade, anunciando o Teu Evangelho, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das dificuldades, assim como o apóstolo Paulo fez, assim como ele estava inspirando a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos a fazer, que eles pudessem continuar proclamando o Evangelho, mesmo no meio das adversidades. E o apóstolo Paulo forneceu um padrão para eles. Ó Deus, abençoe todos os irmãos da nossa igreja. Eu coloco neste momento a família da Dona Edácia em Tua presença, Paulo, Cláudio, Sr. Ismael, a Dona Adélia, todos os familiares, a Márcia. Coloco, meu Pai, a vida da irmã Salomí em Tua presença. Coloco a vida da minha filha Sofia em Tua presença, da Dona Helena, de tantos outros irmãos, Yara, Dorival. Ó Deus, visita os Teus filhos, que todos possam ser circundados pela Tua graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão. Até o nosso próximo devocional. Amém.